semelhança entre os soldados de verdade e os soldadinhos são visíveis. Não se sabe quando surgiram as esculturas de soldados de brinquedo, mas talvez ao mesmo tempo que apareceram os próprios militares. Os soldadinhos de brinquedo é algo que fica entre um jogo de criança e uma escultura. No programa de hoje nós veremos este incrível mundo em miniaturas. Qual é a diferença entre o soldadinho de brinquedo e a miniatura militar? Como eles são feitos e por que é que eles não são mais de estanho? A história dos soldadinhos até os dias atuais. Todos os tamanhos, formas e materiais. Como são feitos os modelos mais caros? Vamos mostrar o processo do molde até a pintura. E as batalhas em miniatura, que é o moderno wargame. Tudo isso você verá no programa de hoje em Experimentos. Os soldadinhos mais antigos foram encontrados nos túmulos dos filhos dos faraós, e que datam cerca de 4.000 anos atrás. Podemos afirmar que as réplicas apareceram muito mais cedo, junto com as primeiras pinturas rupestres nas cavernas. Mas os materiais usados para fazer estas pequenas esculturas não sobreviveram até os nossos tempos. O que hoje representa a indústria destes brinquedos? Logo, logo você vai entender no nosso programa de hoje. O mundo dos soldadinhos pode ser dividido em 3 grandes grupos. Em primeiro lugar, são brinquedos. Soldadinhos de metal ou de plástico para jogos infantis. O segundo grupo é o chamado de MHM, Miniatura Histórico-Militar. Essas esculturas artísticas são objetos das coleções, mas não são jogos. E finalmente o terceiro grupo, os soldadinhos de wargame, que são jogos de tabuleiros. E nós vamos começar a nossa história com o primeiro grupo. O soldadinho de brinquedo há mais de 20 anos não é mais fabricado de metal. O plástico é o material para os moldes de brinquedo que são usados agora. Mas com muita dificuldade conseguimos encontrar uma empresa que os fabrica da mesma forma como eram feitos na época dos nossos avós. Ao longo do tempo, o soldadinho de brinquedo quase não mudou. Este aqui é de 1930 e este é um moderno. Sim, são iguais. Estes soldadinhos são feitos de metal. Eles não são feitos de estanho. Os soldadinhos de chumbo puro pararam de ser fabricados há quase 100 anos atrás, devido ao perigo durante a sua produção. Sobre o metal ainda vamos conversar depois. Mas agora vamos saber da primeira etapa da produção. Por onde ela começa, afinal? Bem, em primeiro lugar, ela começa pelo desenho. No papel, o artista cria um esboço. Pode ser a figura solitária de um guerreiro ou de algumas pessoas em movimento. Em seguida, o desenho é cortado do papel. O termoplástico é colocado em cima do estêncil. Este é um material tipo massa de modelar, mas ele endurece com o calor. Aos poucos, ao modelar a figura, ela cria volume. Ela é convexa, mas um pouco comprida e achatada dos lados. É assim para economizar o material e para maior durabilidade, mas também devido à facilidade de sua fabricação. A miniatura será utilizada em jogos infantis e aqui, neste momento, não será necessário um acabamento detalhado.
Em uma sala ao lado está sendo preparada a forma do futuro soldadinho. Ela é feita com borracha de modelagem, macia e suave. Pronta e endurecida após o tratamento térmico, a miniatura é pressionada em 2 bases de borracha. Borracha vulcaniza-se ou aquece-se e também endurece. Tiram o soldadinho de plástico da borracha e no seu lugar fica um espaço vazio, o molde. Depois começa a etapa de fundição. A fundição é feita de acordo com as mesmas regras, sujeitas a toda a fundição em geral. A forma pode ser tanto a borracha quanto a caixa de gesso. E o metal para fazer os brinquedos é a liga de estanho, ferro fundido a 10-15% de bismuto para melhorar a fluidez. Também existem diferentes métodos para a fundição. Podem ser utilizados tanto os métodos comuns como também uma centrífuga. Bem, agora vou mostrar para vocês esta máquina que é a centrífuga. Essa daqui é a forma, nós vamos colocar dentro dela. Aí a gente fecha aqui, ela é pressionada e então começa a rotação. O metal é derramado por este buraco. A centrífuga é necessária para que o metal preencha os moldes sem deixar vestígios, para evitar cavidades ou mesmo lugares vazios. Após esfriarem, as 2 metades de borracha serão separadas. E isso é o que temos. Não parece muito legal. Escorridos e irregularidades. Em seguida, cada um será tratado. Os soldadinhos também são pintados à mão. Primeiro é passado uma aplicação de cor base e só depois começa a se pintar os principais elementos, como roupas, rosto e as suas armas. Um soldadinho de brinquedo está pronto. Hoje, soldadinhos de metal são cada vez mais e mais difíceis de serem encontrados. A produção dos modelos de soldadinhos de plástico é muito maior ao redor do mundo. Mas estes brinquedos duram muito mais tempo. E eles também possuem o que é chamado de memória genética. Afinal de contas, foram com esses soldadinhos que brincaram os nossos avós. Apesar deles existirem há muitos e muitos anos, há um período histórico que é considerado o início da produção de guerreiros de brinquedo, pois foi somente a partir daí que começaram a ter os seus padrões e tamanhos pré-determinados. Naquela época não havia um padrão. Eram fabricados em países diferentes, tamanhos diferentes e materiais diferentes. O padrão apareceu apenas em meados do século XIX, quando Ernest Heinrichsen fechou um acordo com outros fabricantes de miniaturas. O soldado de infantaria deveria ter 32 milímetros e a cavalaria com 44 milímetros. Estes são chamados de Nuremberg. E assim começou a industrialização que continua até hoje. Aqui estão os soldadinhos de Nuremberg. Ainda são vendidos em leilões, alguns bem baratos. Este aqui, do final do século XVIII, custa em média R$6. Após os soldadinhos de Nuremberg, os experimentos com materiais para os soldadinhos continuaram. Agora, para quem pensa que o estanho e o metal são os únicos materiais utilizados para a produção, estão enganados. Olhem só, este daqui, por exemplo, é um soldadinho de papel. Ele é um brinquedo muito popular e extremamente acessível, principalmente por conta do seu preço.
Que outros materiais foram utilizados? Dirijo a palavra ao dono desta coleção. Os primeiros soldadinhos foram fabricados de estanho com chumbo. As etapas seguintes tornaram-se muito mais complexas. Apareceram outros materiais: ferro fundido, plástico, papel, argila, borracha, fizeram de tudo. Bom, os soldadinhos de papel nós já vimos. De plástico, bem. Por exemplo, aqui estão os índios. Madeira. São principalmente brinquedos rústicos antigos. Mas os nossos soldadinhos de ferro fundido foram produzidos inicialmente nos Estados Unidos da América. Aqui estão os soldadinhos de resina. Eles foram feitos no Reino Unido e na França. Todos eles têm uma coisa em comum: eles pertencem a um país particular. Cada país produzia guerreiros de seus próprios exércitos em miniatura. Já que é apenas um brinquedo, o governo soviético fez muita propaganda com esses brinquedos, incluindo os militares, e começaram a fazê-los até de alumínio, madeira. Fizeram algumas miniaturas até mesmo de lata. Após a guerra, voltaram a fazer de metal, de plástico, e com o fim da União Soviética, sobraram as pequenas cooperativas que produzem de forma artesanal as mesmas coleções que temos atualmente. A seguir, miniatura histórico-militar. Será que é possível chamar de brinquedo estas pequenas esculturas que atingem valores tão elevados? Vejam o War Game. Por que os adultos gostam tanto? Nós já vimos a produção dos soldadinhos para as crianças. Mas há também mais uma linha, a chamada miniatura histórico-militar. Pode-se dizer que tamanho não é documento, mas é documento sim. E menos é mais. Estes soldadinhos, além de serem muito bem detalhados, são bem coloridos e bastante difíceis de serem produzidos. Estes MHM não são para jogar, eles são colecionáveis e existem poucas empresas no mundo que produzem essa beleza. É possível dizer qual o modelo mais popular? Olha, veja bem, o modelo mais popular, eu acho que é do período medieval. Os cavaleiros, sabe? Eles são coloridos, são guerreiros, são alegres. É como se representassem o que há de mais interessante para um colecionador, sabe? É muito bonito. Então, qual é a diferença na produção do MHM da produção de soldadinho para jogos? Não há diferença. Ambos são criadas em plástico e depois são vazadas em metal e pintadas. Mas o que é que faz toda a diferença são as suas nuances e, claro, a sua qualidade. Isto é chamado de carcaça. Para as miniaturas histórico-militares, às vezes são criadas poses complicadas. As miniaturas podem ficar em pé, sentadas, representar até mesmo algum movimento. E para reforçar a escultura, é construído um esqueleto de metal, onde o escultor aos poucos cria o corpo do guerreiro. É uma verdadeira escultura. É dado atenção a cada detalhe.
A cabeça é moldada separadamente em um suporte especial. O escultor tenta fazer tudo o mais próximo à realidade. E é por isso que no final, a miniatura histórico-militar ficará como se fosse viva. Tem que ter personalidade. E como mostrá-la é o principal problema. Por isso, a miniatura MHM é dividida em partes, pois a miniatura tem uma pose difícil e, na maioria das vezes, diferentes elementos. Braços, pernas, troncos são moldadas separadamente. Estão vendo estes arames? Eles são respiradores. Durante o vazamento dentro do molde, os gases irão se acumular. E se não liberar por completo, a miniatura poderá ter bolhas, deixando-a imperfeita. Os respiradores removem o gás incandescente e permitem que o metal preencha a forma do molde por completo. Agora fazemos as fechaduras, para que as formas não fiquem deslocadas. É muito simples, é só pegar uma barra e fazer algumas cavidades pelo perímetro da massa de modelar. Depois vão encher a miniatura com borracha e em seguida colocam borracha em uma caixa de gesso para começar a endurecer. O soldadinho é removido da forma e agora está pronto para encher um molde de metal. Depois, eles passam por um alisamento, removem as rugosidades finais e depois começa a fase da pintura. A miniatura é pintada em várias etapas. Sua quantidade exata ninguém sabe, mas o objetivo é deixar o mais detalhado possível. Primeiro preparam para a aplicação da base. Depois aplicam a cor principal. Após isso, trabalham com todos os vincos. O artista até consegue fazer o efeito de luz e sombra. O rosto é desenhado separadamente. O artista lhes dá uma certa expressão semelhante a um retrato. Depois, a instalação da escultura é feita em um suporte, para formar o que chamamos de weathering, que nada mais é do que os detalhes da paisagem. As partículas de grama, musgo e até mesmo a neve são simuladas neste suporte. E este é o resultado final. Detalhadas, realistas, cópias vivas dos guerreiros de diferentes épocas. É possível observá-los por um tempo infinito. Observar cada um dos seus detalhes, seus ornamentos, suas armas. Suas espadas e lanças são de aço afiado. E nos arcos é esticada uma corda. Não é à toa que estes MHMs custam tão caro e demoram tanto tempo para serem fabricados. Cada um deles exige um grande trabalho e, na maioria das vezes, as miniaturas russas ganham várias competições internacionais. A seguir, adultos também podem jogar com os soldadinhos? O que é o Wargame? Quais são as suas regras? E por que as miniaturas não parecem pessoas reais? Experimentos volta já! Não apenas na infância brinca-se com os soldadinhos. São estratégias de tabuleiro, ou, o nome correto, Wargame, jogo de guerra ao pé da letra. O jogo de tabuleiro mais antigo é o Chaturanga, um protótipo do xadrez moderno.
As regras da chaturanga ninguém conhece, mas a origem do wargame são os exercícios militares que no século XIX eram feitos numa espécie de mesa para reduzir os custos. Sendo assim, tudo foi substituído pelas miniaturas. E da mistura das miniaturas com as regras do jogo surgiram os wargames. Existem wargames com temas reais, como esses, por exemplo, de batalhas navais, wargames de fantasy e os wargames fantásticos. Mas o mais popular é o Warhammer, Martelo de Guerra. Essas salas são locais para jogos. O pessoal se junta aqui durante os dias ou as noites, dependendo do expediente, ou como agora, no fim de semana. Existe também o Warhammer Fantasy. Ele é mais velho. E o Warhammer 40.000, o mais popular. O que é este jogo? São as batalhas entre os exércitos do universo. Os jogadores têm que comprar as miniaturas desmontadas, colar e pintar. Você pode fazer sozinho ou combinar com o mestre. Quantos modelos é preciso ter? Olha, depende, porque os modelos nesse jogo podem ser tanto pequenos como grandes. E o exército pode variar de até 70 modelos. Ou pode ter 120 modelos. Os exércitos são inúmeros, e a cada ano alguns novos aparecem. Este é o segredo do Warhammer e de todos os jogos desse tipo. Você acha que o principal são os soldadinhos? Não. O principal são esses livros. War Galaxy, guia da série de miniaturas. Aqui você pode encontrar todas as miniaturas de todos os exércitos. Millennium Escuro, o livro que descreve o universo de Warhammer. Regulamentos, onde é registrado, como lutar no campo de jogo e o código. Esse é o segredo. Ele também atrai pelo contexto. Este mundo de ficção é bem planejado. Ele pode ser estudado através de livros, revistas em quadrinhos, desenhos animados e jogos de computadores. Bem, a batalha do dia de hoje será entre os Tirânides e Space Marines. Comecem! O jogo em Wargame é de fato bastante importante, mas apesar de toda a sua importância, isto não é o principal. Afinal de contas, aqui existem as regras, e a vitória, neste caso, não é o que mais importa. O clube é um grupo de pessoas com interesses comuns, onde você pode conversar, discutir alguns detalhes de pintura, ou seja, o clube é uma associação de amadores. Apesar da razoabilidade de marketing em um wargame, tudo volta à mesma conversa, as miniaturas. Aqui vem aqueles que desde a infância gostavam de brincar com soldadinhos. Mas com o passar dos anos, as regras tornam-se mais complexas, assim como o exército. Mas será que tem diferença de um jogo infantil? O mundo dos soldadinhos, quem comanda é a indústria, criada para satisfazer as vontades das crianças e também dos adultos. Soldadinhos infantis ou MHM, wargame ou mesmo modelos históricos. Tudo isso para envolver os mais jovens e também os mais velhos. Essas figuras têm algo muito chamativo, não só para os meninos, mas também para os homens. Assim como gostamos de filmes de guerra e, por fim, associar-se com um guerreiro, pronto para lutar por uma causa justa.